A protagonista especial direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, conhecendo histórias incríveis e inspiradoras. Aqui ao meu lado, essa jovem Eduarda Van Lissaldt, produtora rural e que está passando por sucessão familiar, né? Muito bom ver essas novas mulheres também já querendo estar dentro do nosso agronegócio. Então, Eduarda, primeiro, muito obrigada, né, pela sua participação aqui com a gente. Queria conhecer um pouquinho mais da sua história. Filha de produtores, sempre quis estar nesse setor, pensou em não, voltou, como é que é? Oi, tudo bem? Obrigada você por me receber aqui, pela oportunidade de poder estar falando, né, para mais mulheres e para as pessoas que querem realmente ter uma curiosidade sobre a nossa trajetória. Bom, eu sou formada em Administração e Direito, sou pós-graduada em Direito Agrário e Agronegócio, mas eu nunca quis ir para o agro. Eu trabalhei em carreira jurídica, trabalhei em empresas e eu vi que não era o que eu gostava, não me adaptei e pedi para o meu pai e para minha mãe se eles me davam um emprego. Foi bem assim mesmo. E aí meu pai falou, olha, tudo bem, a gente pode tentar, mas você tem que ter consciência que não é assim tão simples. Não, tudo certo. E o que mais me chamou para realmente pedir um emprego para o meu pai, não assim do dia da noite, foi ver o quanto ele trabalhou por anos para construir o que a gente tem hoje e poder continuar, poder dar sequência nessa toda essa trajetória e tudo mais, assim, poder realmente honrar tudo que ele construiu é o que mais é gratificante. Então eu falei, não, realmente é isso que eu quero fazer da vida, seguir os passos deles. E aí, nesse primeiro momento, né, qual foi o principal medo? Qual foi o maior desafio? Quais foram as oportunidades que você viu? Medo, eu até falei disso num evento que a gente fez ano passado na Fazenda, medo dá, mas vai com medo mesmo, porque a gente não tem muita opção, então tem medo, vai com medo mesmo. Agora, desafio, dificuldade tem bastante. Eu não sei assim. Ai, posso? Pode pegar do desafio. Do desafio tem bastante, porque por ser mulher, por ser menina, por não aparentar ter a idade que eu tenho, muitas das vezes eu já saí das lojas chorando porque o pessoal não me recebeu, ou me tratou muito mal, ou perguntou cadê meu pai, que eu estava fazendo lá, que lá não era lugar para mim. Então, assim, foi bem difícil, é igual eu falei, dá medo. Quando meu pai mandava eu ir nas lojas, eu falava, não, pai, me manda fazer qualquer outra coisa, mas manda alguém ir nas lojas comprar isso. Ele, Eduardo, eu preciso da peça, você tem que pegar, você tem que buscar e tal. Então, assim, dá medo. Hoje em dia eu já chego com a cara um pouquinho mais fechada, o povo já me recebe melhor, mas no começo essa parte foi difícil. Não, e é muito importante você falar sobre isso, Eduarda, porque uma mulher que talvez também passe por isso, ela não tenha mais a coragem de voltar, né? E aí ela volte atrás, mas nada é fácil. Mas com perseverança e resiliência, que é o que o agronegócio tem muito, você conseguiu e você tem conseguido também se colocar. Hoje você toca uma das fazendas, né? Isso, eu e meu irmão, a gente toca uma propriedade dos meus pais, nossa, que é próxima a Goiânia. Então é basicamente eu e ele lá. Meu pai vai uma vez por semana para vistoriar. Até dessa questão de dificuldade, eu também tive dificuldade com os peões da fazenda. Muitos não escutavam o que eu mandava. Eu até falava, pai, se você chegar na fazenda e tal coisa não tiver sido feita, não foi porque eu não pedi. Simplesmente não escutam porque eu falo. Meu pai chegou e falou, olha gente, é o seguinte, quem toca aqui é Eduardo e Pedro, então se a Eduarda mandar fazer alguma coisa, tem que fazer. Não é porque ela é menina que ela manda menos ou qualquer coisa do tipo. E se ela tá mandando é porque a ordem vem de cima, vem minha, então façam. Então, a partir desse momento, assim, do incentivo e do apoio do meu pai também, porque meu pai e minha mãe acatam muito tudo que eu e meu irmão falamos, assim, se não fosse esse incentivo, esse apoio deles, não daria certo. Que lindo, Eduarda, ver todo esse apoio que você tem dos seus pais, né? E como é que você vê esse processo? Porque você está abrindo caminho para muitas outras que vêm atrás de você, né? Para muitos outros pais que vão se inspirar no que o seu pai está fazendo e para muitas outras meninas que também vão se inspirar no que você está fazendo, né? Que não vai ser fácil, mas eu vou com medo mesmo. E do mesmo jeito o pai, que ele também deve ter um receio, né, de te colocar nessas sinucas de bico ali, por exemplo, mas ele te coloca mesmo assim porque ele sabe que ele está te preparando para esse futuro, né? Não, exatamente. Eu acredito que meu pai faça isso justamente para aprender, sabe? E uma dica que eu dou para as meninas, principalmente, que querem ingressar nisso, é não ter vergonha de perguntar.
O meu pai está nesse ramo tem 30 anos. Então, assim, muitas das perguntas que eu fazia para ele era uma coisa, tipo assim, simples. E aí ele respondia, tipo, largado, assim, e eu não entendia. Aí eu brincava, pai, vou te fazer uma pergunta, é uma pergunta burra. Eu não sei, eu preciso entender. Aí ele já ria e já me explicava com mais calma, assim. Então, a dica que eu dou para as meninas que querem ingressar: tenham paciência com seus pais e não tenham medo e vergonha de perguntar nada, que a gente não sabe, a gente tem que aprender. E para os pais é terem paciência com as filhas, porque elas não sabem, precisam aprender. Então tem que explicar com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de detalhe, porque uma coisa que pode ser simples no cotidiano dos pais que estão nisso há muitos anos, para nós que estamos entrando agora, às vezes é uma coisa que faz toda a diferença a gente perguntar e saber sobre. E aí é uma pergunta também. Quando a gente fala sobre mulheres falando para mulheres, você acha que a linguagem e a conversa ela é um pouco mais fácil do que quando as mulheres escutam dos homens? Ou seja, a mulher tem esse acolhimento maior com outra mulher? É importante ouvir a experiência de outras mulheres? Com certeza. Assim, eu acho que existem pessoas e pessoas. Tem mulheres que realmente me acolheram muito bem. Minha mãe, principalmente, as amigas da minha mãe, sempre nesse meio, as minhas amigas, Duda, vai, você está no caminho certo. Eu comecei a postar, começaram a aparecer meninas perguntando, Duda, é assim? Será que eu dou conta? Então, assim, eu tento incentivar, falo sempre que não é a coisa mais simples do mundo, mas tem que ir. Mas em contrapartida, numa das revendas que eu fui mais maltratada, foi por uma mulher. Eu saí de lá aos prantos do tanto que eu fui maltratada. Então, assim, eu acho que tem que ter mais empatia, assim, entre as mulheres. E o que eu puder ajudar e conseguir conversar, incentivar, acho que é esse o caminho. Isso é uma coisa importante, né? As mulheres elas já foram muito acostumadas num lugar de disputa, né? E algumas vezes a gente encontra alguns desafios como esse. Mas acho que cada vez mais isso vem mudando, né, Eduarda? As mulheres têm Com entendido certeza. que se formos juntas a gente consegue Com ir mais certeza. longe e mais fortes, né? Porque não é uma competição. Tem espaço para todo mundo e não é eu querer ser melhor ou pior que ninguém. Mas assim, por que eu vou deixar de ajudar uma pessoa que está lá precisando de ajuda e procurando por experiências e por informação? Por que eu vou deixar isso só para mim? Eu falo que conhecimento nunca é demais. Tudo que a gente consegue arrecadar, a gente consegue multiplicar passando para frente. Então, é isso. Exatamente. Quando a gente fala, né, dos jovens e das jovens, a gente fala muito de um mercado profissional, né? Se profissionalizar dentro do agronegócio, você acha que é o caminho? É para onde você tem ido? Você tem cada vez mais procurado? Qual é o futuro que você vê para o nosso setor? Igual eu acabei de falar, conhecimento nunca é demais. É uma coisa que ninguém rouba da gente. Então eu acredito sim que as pessoas têm que se profissionalizar, procurar cursos, procurar o que for, sabe? Eu até falei pro meu pai, falei, pai, eu quero começar com gado lá em Hidrolândia. Ele falou assim, você sabe mexer com gado? Eu falei, não, mas eu vou estudar. Eu vou procurar curso, vou tudo e eu tomo conta do gado. Ele, então tá, então a hora que você falar pra mim que você consegue, a gente vê o que a gente faz. Então, tem que procurar curso, tem que procurar ajuda, tem a FAEG, tem vários sistemas, o Senai, o Senac, que tem cursos grátis, muitas das vezes, e que te conseguem te capacitar. Então, não é questão até de valor, é questão de você realmente querer fazer a sua parte e procurar conhecimento. Conhecimento a gente acha em vários lugares. Se a gente pudesse olhar para o futuro, o que você gostaria de desejar para o futuro quando a gente pensa na mulher dentro do agronegócio? Difícil essa pergunta, mas olhando para o futuro, assim, o que eu gostaria é acho que de mais compaixão, empatia, que as mulheres realmente se ajudem, porque muitas das vezes você fala, ai não, conta comigo, você chega, ai não, nossa, não vai dar. Volta outra hora. Então, assim, acredito que realmente mais esse que você falou, pegar na mão de verdade. Tô com você, tô aqui para te ajudar. O que você precisar, conta comigo. Tirar uma dúvida, conversar, desabafar. Porque às vezes um desabafo só uma mulher entende, né? Você vai vou desabafar com meu irmão, às vezes ele não vai entender nada. Então, ter essa parceria entre mulheres produtoras, realmente eu acho que vai ser o futuro perfeito.
Que bom, é o que a gente fala sempre aqui, gente, de sororidade, né? Dar a mão para outra mulher, Exatamente. seguir junto, porque a gente vai ser muito mais forte. Obrigada por ouvir a sua história. Eu que agradeço o convite. Parabéns, né, por essa trajetória. Obrigada. Que seja aí de muito sucesso. Amém, que assim seja para todas nós. Exatamente. E se você ainda não segue a Protagonista nas nossas redes sociais, aponta seu QR Code, vai direto para o nosso site, para as nossas redes, segue, compartilha com as amigas, conta a sua história, esse projeto é para vocês, é de vocês, mostra o que vocês estão fazendo aí de norte a sul desse Brasil, que a gente vai repostar e vamos ter todas essas protagonistas nas nossas redes sociais. É um projeto colaborativo para você. Combinado? Até o próximo programa. A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp Senar, John Deere inspirando por gerações.